Concedo a palavra ao deputado Sargento Portugal. Uma boa tarde a todos. Esse aqui é um projeto, senhor presidente, principalmente para os agentes de segurança pública. Eles sabem da dificuldade. Aqui ninguém está para destratar ninguém. Nenhum profissional da segurança pública ele está ali para cometer algum tipo de excesso. Mas é um projeto que chama atenção, porque nem todo mundo tem o mesmo comportamento. E o agente que está ali naquela ocorrência é que ele é capaz de julgar ou não. Bom, enfim. Se o senhor me permitir, meus pares, direto ao voto do relator. Pode ir. De antemão, gostaria de parabenizar meu irmão, o capitão Aldrin. Entendeu? Para mim é uma honra estar fazendo uma relatoria de um projeto do senhor, meu irmão. Um abraço. Vamos lá. O PL número 2582 de 2024 foi distribuído a esta comissão conforme o previsto na linha D do inciso 16 do artigo 32 do RCD. Parabenizamos o nobre autor pela sua sensibilidade em oferecer uma proposição que nos faz refletir sobre um assunto bastante delicado, que é a condução policial de adolescentes em conflito com a lei e sobre o uso de algemas nessa situação. Antes de mais nada, é importante destacar que a palavra adolescente abrange uma grande diversidade física e emocional, incluindo indivíduos de diferentes complexões e força física. Embora a legislação proteja os direitos dos adolescentes, é preciso reconhecer que muitos podem representar um risco à integridade física dos policiais ou de terceiros, seja pelo seu porte físico ou até mesmo estado emocional alterado. Em algumas situações, adolescentes podem ter complexão física equivalente ou superior à de um adulto, fator que deve ser considerado em casos de confronto ou resistência. Nesse contexto, o projeto de lei em análise especifica que o uso de algemas só será permitido em situações de resistência, receio de fuga ou perigo à integridade física do adolescente ou de terceiros. Essa limitação é essencial para evitar o uso indiscriminado de algemas, garantindo que a medida seja justificada apenas em casos de risco real. Entre as condições previstas, a agressividade e a resistência com violência ou grave ameaça são situações que claramente comprometem a segurança dos agentes. Nesses casos, as algemas são uma medida preventiva, evitando que a situação evolua para o uso de força letal, como argumenta o nobre autor, protegendo tanto o adolescente quanto o policial. Por exemplo, para evitar os casos nos quais o adolescente tenta subtrair a arma do agente ou atacar outrem, as algemas são essenciais para controlar a situação e evitar medidas extremas. Outro aspecto relevante diz respeito à regulamentação que protege a dignidade dos adolescentes, que está mantida como a regra. Ela proíbe a condução na parte fechada da viatura, que passa a receber um tratamento excepcional para a hipótese de manifestação de comportamentos que atentem contra a integridade do adolescente, dos policiais ou de terceiros. Isso demonstra uma preocupação em equilibrar os direitos dos adolescentes com a manutenção da ordem e a proteção das pessoas envolvidas em sua condução. No entanto, entendemos que a exigência da justificativa por escrito para o uso de algemas é excessivamente burocrática e impraticável em situações de emergência, nas quais o comportamento violento é imprevisível. A necessidade de formalizar uma justificativa no momento da ação pode comprometer a eficácia da resposta policial, atrasando a contenção de indivíduos perigosos e colocando em risco a segurança de todos os envolvidos. Em vez de sobrecarregar os policiais com mais burocracia, seria mais eficaz investir em uma estrutura robusta de correção, com mecanismos de controle e fiscalização para lidar com desvios de conduta. Uma corregedoria fortalecida permitiria investigar e sancionar adequadamente o uso indevido de algemas ou a condução policial, fora dos parâmetros previstos, garantindo a responsabilização sem comprometer a agilidade necessária em operações. Para sanar esse aspecto, apresentamos um substitutivo que reajuste as providências com a modificação de apenas um dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, somos pela aprovação do projeto de lei 2582 de 2024 na forma do substitutivo anexo, entendendo que a proposta aprimora as diretrizes de atuação policial em conformidade com a legislação vigente, promovendo o equilíbrio necessário entre a proteção dos direitos do adolescente e a segurança dos agentes e da sociedade em geral. Senhor presidente, meus pares, novamente parabenizo o autor, capitão Aldo, parabéns, e conto com o apoio de todos pela aprovação desse projeto aí, que quem trabalha na ponta da lança sabe muito bem o que está escrito aqui. Quem vive no mundo da fantasia
talvez não concorde.